E aí, rapaziada, belezinha? Seguinte, o Chico trouxe informações sobre os reais motivos da derrota pro Mirassol e o conforto do Corinthians na Libertadores. Se empatar, já estamos nas oitavas, hein? Salve, salve, fiel! Você está na fonte interna do Corinthians. Aqui a informação chega antes dos portais de notícias por aí. Então já deixa seu like e se inscreve, porque agora eu vou te contar tudo sobre os bastidores. A derrota pro Mirassol ainda segue dando o que falar, viu? Chico Garcia trouxe hoje mais informações sobre os reais motivos, do ponto de vista do Diniz, sobre a amargurada derrota desse último domingo. O que o Diniz revelou nessa entrevista, Chico? Revelou nessa entrevista os motivos pelos quais o Corinthians perdeu na opinião dele. E ele disse que o primeiro tempo foi uma baixa taxa de concentração e que isso não pode acontecer. Que no segundo tempo aconteceu o mínimo que ele esperava, que era um Corinthians mais ligado, mais aceso. Então imagino que o choque no vestiário tenha sido grande. E não justifica realmente, né? Eu até entendo, e aí é uma análise minha, que você vem de um jogo como foi contra o Peñarol, cara, é natural, os caras estavam muito ligados, esticaram muito a corda naquele jogo, especialmente no primeiro tempo, atropelaram o adversário, vieram de uma vitória muito consistente, o momento também estava excelente. Você dá uma baixada na guarda, 3 dias depois entraram em campo, um gramado pesado, contra um adversário que a gente já falou aqui no pós-jogo, marcou alto, impôs dificuldades físicas inclusive ao Corinthians, e aí a coisa não aconteceu. Mas me chamou a atenção nisso, o Diniz deu uma chamada pública na concentração, na atenção dos caras, na vontade, na entrega, e isso ele já tinha dito, que isso era o mínimo estando no Corinthians. Difícil a gente falar, separar as coisas. Eu acho que a minha queixa, os jogadores sabem disso, é a falta de concentração e de ânimo que a gente entrou no primeiro tempo. Eu acho que a gente não pode justificar o que a gente fez no primeiro tempo, somente nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo, com uma questão física. Se o time tivesse começado bem e fosse caindo, a gente poderia até justificar. Mas eu acho que a gente, no primeiro tempo, tinha que ter entrado muito mais focado, muito mais determinado para ganhar o jogo, e foi ali que a gente perdeu a partida, na minha opinião. A questão física, obviamente, que em determinado momento ela cobra, a gente sabe disso, mas eu atribuo mais o primeiro tempo, porque o segundo tempo a gente voltou, era para a gente estar mais cansado, o time voltou melhor no segundo tempo. Se fosse uma questão só física, a gente teria que ter voltado pior no segundo tempo e não melhor como voltou. Obviamente, depois com as trocas, alguns jogadores estavam sentindo, o time deu mais uma melhorada, mas eu não atribuo primeiramente a má atuação do primeiro tempo ou a questão física, não. Então, ele vai dar uma ligada na tomada desses caras, especialmente para o jogo contra o São Paulo, que é clássico no domingo que vem. E na Libertadores, né, o Corinthians pode manter esse retrospecto que é fantástico, de até agora 100% de aproveitamento. Ele diz que isso é a primeira correção que precisa ser feita, né, que é uma questão assim até mais anímica do jogo, e que a parte física ele vai ver, né, como é que os jogadores vão estar, que ele só vai conseguir pensar no domingo depois da quarta-feira. Libertadores. O Corinthians está muito bem na Libertadores, mas assim, muito bem a ponto de, com um empate diante do Santa Fé nessa quarta-feira, no El Campín, na Colômbia, poder garantir a sua classificação. Porque vai depender também do outro jogo da chave, né? O Peñarol com o Platense. E o Platense está super bem também, tem 6 pontos. Se o Platense ganhar do Peñarol e o Corinthians empatar com o Santa Fé, cara, vai ser assim, acho até que matematicamente, tá? Que restaram 2 jogos e aí os dois não vão buscar e os dois estão classificados, né? O Corinthians e o Platense. Pois é, rapaziada, me conta a tua opinião sobre isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo. E ó, se inscreve e ativa o sininho, que a qualquer momento eu volto com mais notícia. Fui!